Você que está com a sua Bíblia aí, puder abrir em Marcos capítulo de número 10, versículo de número 17. Oh, Jesus. Marcos 10, 17, diz para nós nessa manhã: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos, te exaltamos, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, Salvador, Pai. Muito obrigado. Sinta-se à vontade, Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Temos certeza absoluta de que o cuidado do Senhor para conosco é imenso. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Bom, queridos, se você ler esse capítulo 10, todo de Marcos aqui, você vai encontrar uma sequência interessante de fatos, né? E uma delas é a respeito de um jovem que ficou conhecido como o jovem rico. E é essa parábola essa história aqui que nós lemos contigo. Jesus aqui estava indo em direção a Jericó, e no meio do caminho, ele encontra com um jovem. Na verdade, um jovem encontra com ele, né? E esse jovem, ele faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta que ele faz para Jesus é a seguinte: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção da forma como esse jovem, ele se apresenta a Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre. Por quê, pastor? Porque na cabeça desse jovem, Jesus para ele era apenas um bom mestre. Era apenas um bom mestre, né? Era apenas alguém que tinha algo interessante para ensinar para ele. Então ele não se direciona a Jesus como Pai, ele não se direciona a Jesus como Senhor, ele não se direciona a Jesus como Salvador dele, mas ele se direciona a Jesus como um bom mestre. Por quê? Porque ele acreditava que Jesus tinha algo para ensinar para ele. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa manhã é: o que Jesus representa para você? O que Jesus é para você? Será que Jesus é o seu Senhor? Será que Jesus é o seu Salvador? Será que Jesus é apenas um mestre que tem coisas boas para poder te ensinar? Então, assim, a maneira como você enxerga Jesus vai determinar o que você vai receber dele, querido. Como você vê ele hoje? Você vê ele apenas como um bom mestre? Você vê ele apenas como seu Senhor, como seu Salvador, ou você vê ele como um pai? Certa vez Jesus ele perguntou para os discípulos o seguinte: o que as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Para elas aí, vocês que estão rodando no meio do povo, o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E aí responderam para Jesus assim: Jesus, tem gente dizendo que o Senhor é um dos profetas que voltou dos mortos. Tem gente dizendo aí que o Senhor é Jeremias, o Senhor é Isaías. Tem uns dizendo aí que o Senhor é João Batista. Mas tem gente dizendo aí também que o Senhor é mestre em Israel. Então, assim, estão falando um monte de coisa a seu respeito.
E aí Jesus fala assim: e para vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro responde para ele assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas pessoas então falaram que Jesus era um monte de coisa, e essas pessoas não puderam receber nada de Jesus porque tinham o quê? Uma visão equivocada de quem era ele. Mas Pedro não. Pedro teve por revelação quem era ele. Ele falou assim: ó, tu és, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que Pedro teve uma revelação tão linda e tão limpa a respeito de Jesus? A vida dele foi completamente transformada. Pastor, você está querendo dizer então que Jesus não era mestre? Porque o jovem rico chama ele de bom mestre? O senhor está querendo dizer que ele não era mestre? Não, que ele era mestre sim. E para mim, o maior mestre que já pisou na face da terra. Inclusive a Bíblia vai dizer para mim e para você que as pessoas, quando ouviam os ensinamentos de Jesus, elas ficavam maravilhadas. Elas se assentavam para ouvir Jesus ensinar. Ele ensinava como ninguém. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Só que Jesus era muito mais do que mestre. Jesus é muito mais do que um bom mestre. Jesus tem muito mais para te oferecer. Jesus, ele quer ser muito mais na sua vida do que apenas um bom mestre. Jesus era muito mais do que um bom exemplo para ser seguido. Jesus é o Messias prometido. E as pessoas precisavam ter esse entendimento. Então o jovem rico aqui, ele já começa o diálogo com Jesus de uma forma errada. Porque na cabeça dele, Jesus era apenas o bom mestre. Aí ele vira para Jesus e fala assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, primeiro o jovem rico, ele tinha Jesus apenas como um bom mestre. Ele não tinha por revelação quem de fato ainda era Jesus. E depois a pergunta que ele faz para Jesus é a seguinte: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Qual que é a outra característica desse jovem rico? Ele era muito religioso. A religião aqui, ela tem um encontro com a graça. O jovem rico representa a religiosidade e Jesus representa a graça de Deus. Então ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Por quê? Ele perguntava o que ele precisava fazer para ser salvo. Ou seja, ele achava que Jesus ia ensinar um caminho para ele. Ó, faz isso, isso, isso e você vai ser salvo. É como se Jesus falasse com ele assim, ele queria que Jesus falasse com ele assim: ó, faz isso, 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 e aí ele fala assim: agora o resto deixa que eu faço. Agora o resto deixa comigo. Isso é religião, querido. A religião vai sempre te mostrar, né? Para você poder entender, a religião, ela é um conjunto de regras do que você precisa fazer para você ser salvo. Isso é religião. Vai te mostrar um conjunto de regras. A religião é pessoas tentando fazer o máximo de coisas possível para poder se aproximar de Deus. Isso é religião. Só que o verdadeiro evangelho não é você fazer um monte de coisas para se aproximar de Deus. O verdadeiro evangelho é Deus entregando o seu único filho para se aproximar de você. Deu para você entender? Eu quero que você entenda de novo. A religião é um monte de regras para tentar fazer você se aproximar de Deus. Mas o verdadeiro evangelho é Deus entregando o filho dele para você se aproximar dele. Isso é o evangelho. Amém, queridos? A religião é o homem fazendo o seu melhor para poder subir para o céu. Mas o verdadeiro evangelho é Deus abrindo mão do céu e vindo à terra ao seu encontro. Trazendo o céu até você. Olha que lindo isso. A religião vai sempre dizer para você assim: faça algo. Só que a graça, o evangelho, vai sempre dizer para você assim: creia, e então você vai receber. Por quê? Porque é pela graça, é pela fé. Tem gente até hoje, querido, até hoje, que pensa que Jesus veio aqui apenas para ser um bom mestre, apenas para ensinar o caminho. Ah, Jesus, ele veio para me ensinar um caminho de ter um bom casamento. Jesus vai te ensinar
né, a ter um bom casamento, ensinar você a ser bem-sucedido nos negócios. Jesus vai ensinar você um caminho para você ser salvo. Tem muita gente assim, que acha que Jesus é um coach e escreveu um livro de autoajuda. Dá espaço para isso, dá espaço para aquilo. Tem gente que acha que o evangelho ainda é dessa forma. Eu vou te ensinar aqui um caminho e você faz isso, para você ser bem sucedido. Só que Jesus não veio te ensinar a fazer algo. Jesus veio e fez algo no seu lugar e você precisa crer nisso. Amém, queridos? Olha só que interessante. Imagina aqui comigo, uma pessoa se afogando. Imagina uma pessoa lá no meio do mar. As ondas vindo, indo, e aquela pessoa tentando se desvencilhar, ela tentando ser salva ali, se salvar, mas a onda vindo e levando aquela pessoa cada vez mais para o fundo, a correnteza levando ela. Deu para você imaginar a cena aí? Viajou? Aí de repente aparece um salva-vida. Opa! O que a pessoa pensa? Tô salva, sim ou não? Apareceu um salva-vida. Aí chega o salva-vida perto dela e fala assim, de que você está precisando? Ela falou, eu estou precisando ser salvo, eu estou me afogando. Ele falou assim, então aqui, eu vou te dar um livro aqui. 10 maneiras de ser salvo de um afogamento, baseado no livro de Michael Phelps. É um livro pequeno, são 300 páginas. Então você vai ler esse livro de como se salvar de um afogamento, e depois que você ler esse livro, você então vai estar apto para quê? Querido, isso tem lógica. Primeiro você vai ler um livro de como se salvar de um afogamento, para depois você ser salvo. Tem lógica uma coisa dessa? A pessoa que tá afogando, ela precisa que eu dê um livro para ela aprender como nadar, para depois ela ser salva. Não, ela está precisando de quê? Ela está precisando de ser salva, querido. Nós também éramos como essa pessoa, nós estávamos aqui, perdidos. Estávamos nos afogando nos nossos pecados. A correnteza do pecado era tão forte que por nossos méritos, pela nossa força, a gente não conseguia sair. Aí vem Jesus, que é o nosso salva-vida. Quem aqui já se sentiu encharcado, afogando no mar, no lamaçal do pecado? Todos nós, né, querido? Se o mar Jesus, ele salva a vida. Que viu eu e você se afogando. E viu eu e você lá, ó, buscando aquele suspiro. Quem já passou por um momento aqui de afogamento aqui, querido? Busca o ar e não consegue. Não é assim? É assim. Eu e você estávamos lá, ó, nos afogando, né, Melk? É como é que a gente canta? Jesus, ele salva a vida, amém, querido? Ele não veio para te ensinar como ser salvo. Ele foi lá, ele viu você se afogando, ele mergulhou, ele foi lá, nadou, pegou na sua mão e te tirou. Te levou em segurança para o barco. Ele não quis te ensinar como ser salvo, ele falou assim, eu vou e vou te salvar. Eu não vim para te mostrar uma religião, um bom comportamento. Eu não vim para isso, eu vim para fazer por você. Para fazer no seu lugar, basta você crer.
ao encontro da religião com a graça. Ele não veio para te ensinar um caminho, ele veio para ser o caminho, para ser a verdade, para ser a vida. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A proposta de Jesus para mim e para você não é assim: eu vou te ensinar a fazer, então você faz. A proposta de Jesus para mim é assim: ó, não se preocupe, eu faço por você. Na verdade, eu já fiz por você. E o que é que eu preciso hoje, pastor? Eu preciso crer. Aquele jovem rico era muito religioso, querido. Muito religioso. Era alguém que vivia com base na lei, na meritocracia. Ele achava que podia herdar a vida eterna pelo aquilo que ele fazia. Ainda tem gente achando isso até hoje, querido. Versículo 18 fala assim, ó: respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você sabe os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Você acha mesmo que aquele jovem observava todos os mandamentos desde a juventude dele? Claro que não. Porque quando nós falamos de lei, de mandamentos, a gente se resume nos 10. Mas na verdade não eram 10, eram 613 leis. Que elas se dividiam em 248 coisas que tinham que ser feitas na lei e 365 proibições. É muita coisa, querido. Pastor, mas é muita coisa. Eu prefiro ficar com os 10 mandamentos. É? Quem conhece os 10 mandamentos aqui? Então qual que é o sexto? Hã? Qual que é o sexto? Sabe não? Qual que é o oitavo? Tá bom, aí Jesus vem, então ele fala assim: eu vou simplificar isso para vocês então. Já que vocês não estão sabendo, vocês falam que sabem, mas vocês não estão sabendo nem qual que é o sexto, qual que é o oitavo, eu vou simplificar para vocês. Eu vou pegar esses 10 e vou resumir em 2. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti. Será que nós conseguimos amar a Deus acima de tudo? E ao nosso irmão? Eu não conseguia cumprir as 613, nem os 10 e muito menos os 2. Aí fala: você não consegue? Mas eu consigo, então eu faço por você. É lindo isso, né? É lindo, é lindo. Aquele jovem não conseguiria cumprir tudo 24 horas por dia. Aí lá no versículo 21, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e o ama. Amou ele, isso é lindo. E Jesus fitando o amou. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico então pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Pegou comigo aí? Só que como ele era religioso, como Jesus já sabia que ele era religioso, Jesus falou assim: então vou pegar ele dentro da religiosidade. Já que esse jovem é tão religioso, eu vou pegar ele dentro da religiosidade. Faz o seguinte: esses mandamentos todos você conhece aí, né? Segue todos esses mandamentos. O jovem diz que seguia todos os mandamentos. Só que Jesus fala com ele assim: então faz o seguinte, vende todos os seus bens, dá aos pobres, e depois você me segue. Para você poder entender aqui, querido, o que está acontecendo nesse contexto, naquela época, para alguém ser discípulo de alguém, ele chegava perto do mestre, e o que acontecia? Chegava perto do mestre de Israel, e o discípulo de um mestre de Israel tinha que seguir aquilo que o mestre mandasse. Lembra daquela brincadeira?
boca de forno. É todo. Que o mestre mandar, você lembra? Você brincou muito disso, né, querido? Faremos todos, se não fizer... Vocês lembram, né? Essas brincadeiras aí, a nova geração, né, não sabe o que é isso. Não sabe o que é brincar de bete na rua, né, querido? Pique bandeira, né? Não sabe o que é isso, não. O que é isso? Né? O que é boca de forno? Né? Não sabe o que é isso. As gerações não sabem, Beato, o que é isso, Beato? Não sabe, né? Apesar que eu acho que lá em São Paulo também não tinha isso não, né? Tinha? Mas é assim. Então, aquele discípulo que queria ser discípulo de um mestre, ele chegava perto do mestre e o mestre dava algumas direções para ele. E quanto mais moral Israel tinha o mestre, maior era o crivo que o mestre dava para determinada pessoa ser discípulo dele. E aí Jesus, então, dá um crivo para ele. Então quer dizer que você está me chamando de mestre, você quer ser meu discípulo. Então eu vou te dar um crivo agora, vai e vende tudo que tem e me segue. Olha o padrão que Jesus estabelece para aquele jovem. E aí aquele jovem, ele já não podia fazer isso, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. O padrão de que Jesus estabeleceu para aquele jovem aqui foi alto demais. Por que Jesus fez isso com aquele jovem, pastor? Para mostrar para ele que ele não era tão bom da forma que ele achava que era. Porque ele se achava o cara. Eu conheço os mandamentos aqui, ué. Eu reconheço você como mestre e eu conheço os mandamentos. Eles é? Então é como se Jesus estivesse falando com ele, você está achando que você é muito bom, né? Você está achando que você é o cara, né? Então eu vou estabelecer um padrão para você, vende tudo que tem. Se você vender tudo que tem, aí sim. Ele fala, realmente, aí eu não consigo, né? Jesus fez questão de mostrar para ele o quanto aquele homem era avarento, e que no coração dele ele se importava mais com as riquezas do que de fato com Deus. Mas o mais interessante é que a Bíblia diz que Jesus olha para ele e ama ele. Querido, esse jovem, ele poderia ter se tornado mais um discípulo de Jesus, quem sabe até o 13º apóstolo, não sei. Só que ele deveria ter reconhecido que Jesus era muito mais do que um bom mestre. Muito mais. Talvez se ele virasse para Jesus e falasse assim, isso eu não consigo fazer. O Senhor está me pedindo para fazer muito para mim. Me ajuda a fazer tudo aquilo que o Senhor está pedindo para mim fazer. Queridos, muitas vezes, o nosso coração, a nossa mente, nós achamos que nós somos tão bons ao ponto de não pedir ajuda, primeiro, para alguém e para Deus, a reconhecer que nós precisamos de ajuda. Ninguém é tão bom que não precise de alguém. Jesus, quando estava ensinando para os discípulos a respeito da oração do Pai Nosso, ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou assim, o Pai é nosso, venha a nós o vosso reino. Coletividade. Ninguém é tão bom. Tem gente que acha, querido, que ele consegue tudo sozinho, você não consegue. Eu te provo que você não consegue viver nessa terra sozinho. Quer ver uma coisa? Essa cadeira que você está sentado aí, precisou de alguém fazer, precisou de alguém comprar e alguém instalar para você estar sentado aí. Como que você não precisa de alguém? Alguém fez. E tem gente que acha que não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém, pastor. Precisa sim, querido. Deus é relacional. Pai, Filho e Espírito Santo, eles se relacionam. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano para viver também em relacionamento. Por isso que Ele te deu essa esposa bonita que você tem aí. Amém? Por isso que Ele te deu esse marido careca aí. Barrigudo. Né? Te deu. Chato! Te deu esse marido chato.
Querido, deixa eu te dizer algo nessa manhã. Sabe o dia que a nossa vida é mudada de verdade? Você quer saber o dia que a sua vida é mudada de verdade? No dia que você entende que você não é tão bom o suficiente. Que você não venha depender ou precisar de alguém. Aí a sua vida é mudada de verdade. Nós estamos sempre precisando de alguém, querido. Sempre. Sabe quando a sua vida é mudada de verdade? No dia que você entende que você não pode se salvar simplesmente seguindo uma regra. Que você precisa única e exclusivamente da graça de Deus na sua vida. Sabe quando a sua vida é mudada de verdade? No dia que você entende que você não consegue mudar a si mesmo. Tem gente querendo se mudar, cara. Aí muda de bairro, aí muda de igreja, aí muda de cônjuge, muda de roupa, muda até de time de futebol. Ele só não se permite ser mudado. Porque para ele todo mundo está errado. E ele sempre está certo. Você conhece alguém assim, querido? Não precisa apontar o dedo aí para quem está do seu lado, não. Não precisa. Pastor, quando a minha vida é mudada de uma vez por todas? No dia que você entende que você não é bom o suficiente para salvar o seu casamento. Que você precisa que Jesus te ajude. Ah, se não fosse Jesus no meu casamento, querido. Tem um pregador muito famoso chamado Billy Graham. Você já ouviu falar nesse homem, né? Billy Graham, top demais, não é, querido? Um dia entrevistaram a esposa do Billy Graham. E falaram com ela assim: você já pensou em separar do Billy Graham? Você já pensou em divórcio? Ela, em divórcio não, mas em homicídio muitas vezes. É assim, querido. Assim não fosse Jesus, né, querido? Né? Ah, se não fosse Jesus. Querido, você sabe quando a sua vida é mudada de uma vez por todas? Quando você entende que você não é tão bom o suficiente para criar os seus filhos como deveria. Que você precisa da ajuda do Espírito Santo para poder criar os seus filhos, ainda mais nos dias de hoje. Na onda do TikTok. Né, querido? Eu sou da época da Caverna do Dragão. Do Thundercats. Né? Da TV Colosso. Esses eram os nossos TikTok da época. Quem fazia sucesso na minha época do TikTok era o Fofão. O Bozo da sua época. É ou não é? Esses eram os nossos TikTok, querido. Hein? He-Man, é. Isso era o que alimentava a nossa infância, não é, querido? Hoje não. Meu Deus do céu, quem que é aí o TikTok do momento aí? Quem que é? Sabe, não? Pastor, mas o que, pastor? A nossa vida é mudada de verdade quando nós entendemos que nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Nós achamos que nós somos bons o suficiente, né, querido? E que somos insubstituíveis. Não. O dia que nós entendemos que nós precisamos de Jesus para tudo enquanto é coisa na nossa vida, aí a nossa vida é mudada. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Você aqui, que é empresário, você não coloca Jesus como centro da sua empresa não para você ver. Jesus tem que ser o centro do seu casamento, da sua empresa, tudo, da sua vida. Jesus, ele precisa ser o centro de tudo. E a minha oração nessa manhã, querido, é para que Jesus não venha apenas te ensinar que você precisa fazer boas coisas, que você precisa ser bom. Não. A minha oração nessa manhã é que você entenda que ele já fez no seu lugar e você precisa crer. A religião, ela teve um encontro com a graça. Está dando para você entender? O jovem rico, ele representa a religião. Jesus, ele representa a graça. E quando a religião tem um encontro com a graça, ela é confrontada. Talvez você até hoje viveu uma vida de religiosidade.
viu Jesus num patamar muito distante, Deus num patamar muito distante e quase impossível de ser alcançado. Só que não, querido. Jesus, ele quer o quê? Um relacionamento comigo e contigo. Ele quer quebrar essa religiosidade hoje e trazer esse relacionamento. Amém?